que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira muito e muito especial. Eu sou o Bispo Gilmar, estamos hoje aqui para mais um dia da leitura da palavra, buscando conhecimento, crescimento espiritual para a nossa vida. E hoje nós vamos estar falando sobre a consagração para o serviço. Levítico, capítulo 8, então vamos ler o capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10. Bom, nessa jornada da leitura bíblica. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal. Você que não é inscrito no canal, cá embaixo está escrito em inscrever-se, clique em inscrever-se, dê um joinha, compartilha também essa mensagem. Tem um sininho também, confere aí. Aí você clica no sininho e vai marcar em todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai notificar você, para você não perder nenhuma mensagem, nenhuma oração aqui no nosso canal. E não deixa de compartilhar. Compartilha as mensagens e Deus vai te abençoar mais ainda. Vamos então à nossa jornada e já vamos começar com a nossa oração. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha falar ao nosso coração. E tudo que nós vamos ler, tudo que vamos ver na palavra, venha ficar gravado na nossa mente e no nosso coração. Prepare essa pessoa, meu, para que o teu Espírito possa abençoá-la nessa jornada da leitura bíblica. Porque eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém? Vamos então à nossa jornada da leitura bíblica da palavra de Deus. A jornada bíblica de hoje, livro de Levítico capítulo 8, 9 e 10, consagração para o serviço. Quer dizer, vem falando sobre, não vamos falar hoje sobre consagração com Deus, a glória e a reverência diante de Deus. Isso que nós vamos falar na mensagem de hoje. Bom, que a paz do nosso Senhor seja com todos. Hoje vamos aprender que o serviço a Deus exige o quê? Consagração, obediência e reverência. Consagração, obediência e reverência. Vamos então à nossa jornada da leitura bíblica da palavra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando a Bíblia em ordem de estilo literário. Quer dizer, aqui fala do Pentateuco, dos livros, e nós estamos no livro de Levítico, que faz parte do Pentateuco. Vamos então à nossa jornada diária. Levítico capítulo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos, e o óleo da unção, e o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães ázidos, e reúne a congregação toda à porta da tenda da revelação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. A congregação se reuniu à porta da tenda da revelação. E disse Moisés à congregação: isto é, o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar Arão, os seus filhos, e os levou e os lavou com água. E vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe um manto, e pôs sobre ele
o efode e cingiu-o com um cinto de obra esmerada, e com ele lhe apertou o efode. Colocou-lhe então o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim, e pôs sobre a sua cabeça a mintra, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e o santificou. E dele expeliu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia, a sua base, para santificá-los. E em seguida derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. Depois Moisés fez chegar aos filhos de Arão, e os vestiu de túnicas, e os cingiu com os cintos, e lhes atou a tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E depois de imolar o novilho, Moisés tomou o sangue e pôs dele com o dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Versículo 16. Então tomou toda a gordura que estava na fressura, o redenho do fígado, os 2 rins, como a sua gordura, e os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, com a sua carne e com o seu excremento, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e havendo imolado o carneiro, Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. E partiu também o carneiro nos seus pedaços, e o queimou dele a cabeça, os pedaços e a gordura. Mas a fressura e as pernas lavou com água. Então Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar a outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e tendo Moisés imolado o carneiro, tomou do sangue deste e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés fez chegar também os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E aspergiu o sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda gorda e toda a gordura que estava na fissura, e o redenho do fígado e os 2 rins com a sua gordura e a coxa direita, e também do cesto dos pães ázimos que estavam diante do Senhor. Tomou um bolo ázimo e um bolo de pão azeitado e coscorões, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Então Moisés os tomou das mãos deles e os queimou sobre o altar em cima do holocausto, os quais eram uma consagração, um cheiro suave
oferta queimada ao Senhor. Em seguida tomou Moisés o peito e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Era parte do carneiro da consagração, que tocava a Moisés como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E assim santificou tanto Arão e suas vestes, como a seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E disse Moisés a Arão e seus filhos: cozei a carne à porta da tenda da revelação, e ali a comereis, com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que está da carne e do pão, queimá-los-eis ao fogo. Durante 7 dias não saireis da porta da tenda da revelação, até que se cumpram os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como fez nesses dias, assim o Senhor ordenou que se procedesse para fazer expiação por vós. Permanecereis, pois, à porta da tenda da revelação, dia e noite, 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Vou continuar a leitura. Levítico capítulo 9 agora. Levítico capítulo 9. Ora, ao dia 8º, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro tenro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os perante o Senhor. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, e sem defeito, para o holocausto. Também um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar perante o Senhor oferta de cereais, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Versículo 5. Então trouxeram até a entrada da tenda da revelação o que Moisés ordenara. E chegou-se toda a congregação e ficou de pé diante do Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que se fizesse. E a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chegai-te ao altar, apresenta a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Também apresenta a oferta do povo, e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Arão, pois, chegou-se ao altar, imolou o bezerro que era a sua própria oferta pelo pecado. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue, e pôs sobre as pontas do altar, e derramou sangue à base do altar. Mas a gordura e os rins, o redenho, do fígado, tirados da oferta pelo pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. E queimou ao fogo fora do arraial a carne e o couro. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhes entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto, pedaços por pedaço, e a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. E lavou a fressura, as pernas, e os queimou sobre o holocausto no altar. Então apresentou a oferta do povo,
E tomando o bode, que era a oferta pelo pecado do povo, imolou e ofereceu pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou também o holocausto e ofereceu segundo a ordenança, refício até o terceiro. Deixa eu conferir aqui na Bíblia. Nós estamos no 9. Quer dizer, agora já era Arão que estava fazendo, apresentando no altar o sacrifício. Já era Arão. Do jeito que Moisés fez, do jeito que Moisés ensinou, Arão estava fazendo. 9:17. Deixa eu ler aqui. Fez chegar a oferta de manjares, é a oferta de cereais, né? Fez chegar também. É isso mesmo? Não, é o 16. Vamos ler o 16 primeiro. 16. Também fez chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito. Então, ela ofereceu segundo a ordenança. Aqui está refício até o terceiro. Quer dizer, segundo o rito, né, que ele tinha que fazer. Fez o primeiro, o segundo e o terceiro. Como que ele tinha que fazer. Fez chegar, versículo 16. E fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Quer dizer, pegou um punhado de cereais e colocou. Então, aqui, esse refício aqui conforme foi orientado. Versículo 18. Imolou também o boi e o carneiro em sacrifício de oferta pacífica pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que ele espragiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi, o carneiro, a cauda gorda, e o que cobre a fressura e os rins, o edém do filho. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita ofereceu-os Arão por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão, levantando as mãos para o povo, abençoou e desceu, tendo acabado de oferecer a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A glória do Senhor apareceu para todo o povo. Pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar. E que vendo todo o povo jubilaram e prostaram-se sobre os seus rostos. Quer dizer, a glória de Deus apareceu. Eles viram a glória de Deus. Levítico capítulo 10. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, porque ele não lhes ordenara. Então saiu fogo do diante do Senhor e os devorou, e morreram perante. Eles ofereceram fogo estranho. E na hora Deus queimou eles ali. Nós vamos falar sobre isso. Então saiu fogo do diante do Senhor e os devorou. E morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão, isto é, o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que chegarem a mim. E serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou silêncio. E Moisés chamou a Misael e a Elzafá, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe, chegai-vos, levai os vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. E chegaram-se, pois, e levaram-nos como estavam, mas as próprias túnicas, para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não
descubrais as vossas cabeças, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha a ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente esse incêndio que o Senhor acendeu. E não saireis da porta da tenda da revelação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado, por intermédio de Moisés. Também disse Moisés a Arão e a Eleazar e Itamar, seus filhos que lhe ficaram: tomai a oferta de cereais, que é esta das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura, junto do altar, porquanto é coisa santíssima. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta, o vidro e a coxa da oferta alçada, comê-los-eis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porquanto são eles dados como tua porção e como porção de teus filhos. Os sacrifícios das ofertas pacíficas dos filhos de Israel trarão a coxa da oferta alçada, o peito da oferta movida, juntamente com as ofertas queimadas da gordura, para movê-los como oferta movida perante o Senhor. Isto te pertencerá como porção a ti, teus filhos, contigo, para sempre, como o Senhor tem ordenado. E Moisés buscou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado, pelo que se indignou grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram. E eles disse: por que não comeste a oferta pelo pecado em lugar santo, visto que é coisa santíssima? E o Senhor a deu a vós para levar-vos a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. E eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente a devíeis ter comido em lugar santo, como eu havia ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereçam a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas como essa me têm acontecido. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, porventura teria sido isto coisa agradável aos olhos do Senhor? E ouvindo Moisés isto, pareceu-lhe razoável. Nós vamos estar dando continuidade a esse estudo. Nós vamos estar falando mais sobre essa revelação da palavra de Deus. Quer dizer, da ordem divina e do que era para ser feito, do que era para ser obedecido. Então hoje, nessa mensagem de hoje, vamos falar sobre consagração, glória, reverência diante de Deus. Quer dizer, o que nós vamos aprofundar nessa mensagem de hoje? Arão e seus filhos são consagrados ao sacerdócio. A glória do Senhor se manifesta diante do povo. Nadab e Abiú oferecem fogo estranho. Quer dizer, oferta, sacrifício que não era para ser oferecido. Não era para ser oferecido aquilo. O que Deus falou que era para fazer, que era para fazer. Quer dizer, desobediência a Deus, a palavra de Deus. Deus ensina que sua presença exige o quê? Reverência e também obediência. Reverência e obediência. Então, esse é um dos textos mais solenes sobre santidade
no ministério. Então nós vamos estar falando sobre isso, trazendo essa reflexão para a nossa vida. Outra coisa que nós aprendemos, nesse capítulo vamos ver essa consagração, né? Consagração, a oração, o sacrifício do perdão. Primeiro era o sacrifício do perdão, depois era um sacrifício, um holocausto, ofertas pacíficas, que era apresentada. E Deus falou com Moisés como que era para fazer, e Deus falou com Arão como que era para eles fazerem. Então Deus mostra o que? A consagração de Arão e seus filhos para o sacerdote. Deus manifesta o que? A glória dele com fogo. Mas também o que? Nos alerta com o juízo sobre Nadab e Abiú, que ofereceu o que? Fogo estranho. Então isso nos ensina que Deus é santo e que o serviço ao Senhor deve ser feito conforme a sua vontade, não segundo as nossas próprias ideias, não segundo o nosso próprio desejo. Consagração é levar Deus a sério em tudo. Em tudo. E eu te pergunto, como você tem servido ao Senhor? Como você tem servido ao Senhor? Daqui a pouco eu quero responder. Vamos lá. Quais são a visão central desse estudo de hoje, Levítico capítulo 8, 9 e 10? Vamos lá. Deus manifesta a sua glória onde há consagração. Mas Deus exige também reverência absoluta. Sereis santificado, né? Nós lemos, Levítico 10, 3 fala, sereis santificado naqueles que chegarem a mim. Então quem chega a Deus em obediência é santificado. Quem não chega, nós vimos o que aconteceu. Nadab e Abiú, que ofereceu fogo estranho. Quais são as lições práticas para a nossa vida? Chamado não era o quê? Improvisado. O sacerdote não era improvisado. O ministério sem consagração é perigo. Isso tem que ter consagração, oração. Isso requer consagração. Não é qualquer pessoa. Tem que ter preparação. Outra coisa, a glória de Deus se manifesta no culto. O fogo vem da onde? Vem do Senhor. Quer dizer, a verdadeira adoração vem aonde? Do céu. É o fogo de Deus, é a presença de Deus, é o poder de Deus, é o poder do Espírito de Deus para abençoar a nossa vida. E Deus não aceita culto fora o quê? Da sua vontade. Fogo estranho foi o quê? Rejeitado. A intenção sem obediência não agrada a Deus. A intenção sem obediência não agrada a Deus. Deus mandou. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Nós temos várias experiências na Bíblia de pessoas que tinham uma boa intenção. Mas a intenção boa que ele tinha estava fazendo ao contrário, estava indo na contramão da palavra de Deus. Estava indo na contramão da palavra de Deus. Então, a intenção sem obediência não agrada a Deus. Santidade protege o quê? A vida espiritual. Então, um erro teve o quê? Consequência. E consequência séria. Então, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Deus também é santo. Então, ele requer que nós obedeçamos. Observa que na leitura bíblica, sempre Moisés falava, Deus falava que eu estou te ordenando, você vai orientar o povo. E ele falava, Deus ordenou para nós fazermos assim, 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 assim. Você vai fazer assim, assim, assim. É esse o ritual que Deus orientou. Deus falou para fazer. Aí tem pessoa que fala, não, mas eu vou fazer assim, porque assim não tem problema. Meu líder ensinou para fazer assim, mas eu vou fazer desse jeito. E a Bíblia fala que o espírito está sujeito ao profeta. Então eu vou fazer do jeito que foi me orientado. Se der errado, o problema é de quem me orientou. Mas eu vou fazer. Eu não vou apresentar fogo estranho diante de Deus. Então, o líder deve ser o quê? Exemplo. Arão permanece em silêncio. Quer dizer, reverente.
Quem lidera precisa temer a Deus. Quando aconteceu aquilo, a WBU morreu, Moisés foi falar com Arão, Arão ficou em silêncio. Ele ficou com reverência. Reverência. Amém? Então eu te pergunto novamente, como você tem servido ao Senhor? Como você tem servido ao Senhor? O serviço que agrada a Deus nasce de um coração o quê? Obediente e totalmente o quê? Consagrado. Você tem tido esse coração obediente, esse coração voltado para Deus? Então busca. Nós vamos orar agora, fala com Deus, peça a Deus. Fala, Deus, Senhor, consagra a minha vida. Consagra o meu serviço a Ti. Ajuda-me, Senhor, a servir com temor, fidelidade, com amor. Peça a Deus. Peça a Deus para que o seu culto, a sua adoração, venha agradar ao Senhor. Nós vamos orar agora. E nessa oração, peça a Deus e Ele vai te abençoar. Momento de oração. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento de oração, meu Deus, nós nos colocamos diante da presença do Senhor. Senhor, meu Deus, consagra a nossa vida no Teu altar. Que nós venhamos viver segundo o Teu plano. Nos livra, Senhor Deus, de oferecer fogo estranho diante de Ti. Ensina a cada um de nós servir ao Senhor com amor, com comunhão, com reverência, com santidade. Que o nosso coração venha ser um coração puro, voltado para o Senhor. Porque eu coloco, meu Deus, a vida de cada um desses Teus filhos nas Tuas mãos. Prepara essa pessoa para servir ao Senhor, meu Deus, com alegria. Para servir ao Senhor, meu Deus, de todo o coração. Porque eu coloco a vida de cada um desses Teus filhos em Tuas mãos. E peço, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça sobre todos. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu lar, sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Procura adorar e servir a Deus de todo o teu coração. Estamos chegando aí ao final da nossa, mais um dia da leitura bíblica da Palavra de Deus. E o propósito prático para hoje é viver em consagração. Procura viver em consagração. Servir a Deus com reverência e honrar a santidade. E a frase do dia é: a glória de Deus se manifesta onde há consagração e temor. A glória de Deus se manifesta onde há consagração e temor. Um abraço, Deus te abençoa. Até amanhã com mais uma mensagem, mais uma reflexão. Você que ainda não é inscrito no meu canal, cá embaixo que está escrito inscrever-se, clica aí, inscreva-se no canal, dê um joinha, não gostei, clica no sininho, marca todas e compartilha. Vamos compartilhar essa mensagem para que mais pessoas possam estar lendo a Bíblia conosco. Que Deus te abençoe. Até amanhã.